Gênesis capítulo 15, e eu quero fazer a leitura com vocês a partir do verso de número 13. E nesta oportunidade quero tratar do assunto aqui com vocês, que diz o seguinte: os planos de Deus não se frustram. Este é o tema dessa mensagem nesta oportunidade. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão durante 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Muito bem, nós temos e estamos na presença de um Deus que ele faz aliança com o homem, ele faz um pacto. E quando existe essa aliança, existe esse pacto, você pode ter certeza absoluta que no que diz respeito à parte que concerne a Deus, nunca vai ser quebrada, nunca vai ser frustrada de forma alguma. O nosso Deus, quando ele faz uma aliança, e essa aliança às vezes é até unilateral, porque ele chama para si o compromisso de que tal coisa aconteça, e ele tem poder para fazer tal coisa porque controla o tempo, controla a circunstância, controla as situações. E quando nós lemos esse texto aqui, nós temos promessas feitas a Abrão, da parte de Deus, e promessa de curto prazo, e nós temos uma promessa também de longo prazo. Tanto faz, para Deus não faz diferença. Ele vai cumprir a promessa, aquilo que falou no curto prazo, como também vai cumprir no longo prazo. E aí não importa aquilo que venha estar entre Deus e a sua promessa com o homem, vai cumprir. É por essa razão que nós temos que estar atentos sempre àquilo que Deus ele fala. Nós não temos como hábito fazer tal coisa, mas eu vou recomendar que se faça. O quê? Que se escreva. Mesmo aqui está na palavra de Deus, nós já temos. Você pode ler e meditar. Mas existem algumas promessas também que Deus nos faz pessoalmente na nossa caminhada hoje. Vejam, as que estão nas Sagradas Escrituras, elas nos servem para edificação, para fortalecimento da nossa fé, para que possamos observar e analisar que o nosso Deus, ele cumpre o que promete. Não é homem para que minta, tampouco filho do homem para se arrepender daquilo que prometeu. Tá ok? Isso nós vamos analisar aqui dentro desse texto. Porém, nós devemos ler isso e trazer para os dias atuais e saber daquilo que Deus tem falado conosco. Eu pergunto nessa oportunidade: você tem uma promessa de Deus na tua vida? Algo que Deus ele te falou e que para você ainda é algo inimaginável, inacessível, é algo ainda que está além, muito além da tua capacidade de alcançar? Ainda tem isso? Escreva para mim aí nos comentários se você tem uma promessa específica de Deus em que você aguarda cumprimento. Quantos anos? Já tem 5? Já tem 10? Já tem 30? Pois é, tem pessoas que esperam uma promessa de Deus há 30 anos, não importa. Deus ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Pois é. E vamos analisar nesse texto a primeira promessa feita para Abrão, que é de
uma promessa de curto prazo. Se eu tivesse no presencial, eu provocaria os irmãos dessa forma. Me diga neste texto aqui, tá bom? Me diga neste texto aqui, que nós acabamos de fazer a leitura, uma promessa de Deus para Abrão que seja de curto prazo. Curto prazo. Será que você que me ouve ao vivo agora, pelo programa Jesus a Salvação, você colocaria no WhatsApp para mim aqui esta promessa de Deus aí no texto que nós lemos? Uma promessa de curto prazo? Nós precisamos falar disso agora, neste momento, na mensagem. E eu estou esperando aqui você pensar, olhar para o texto. Você que está assistindo pelo YouTube essa mensagem, pause o vídeo e coloque para mim, sem continuar ouvindo a mensagem. Pause o vídeo e você vai colocar para mim no comentário esse texto aqui, tá certo? Então, faça a gentileza. Abra Gênesis capítulo 15, leia do verso 13 até o 16, pausa o vídeo e coloque para mim qual que é a promessa de curto prazo, tá bom? Agora eu vou continuar a fala com vocês, porque preciso. Como eu disse, se fosse presencial, a dinâmica seria outra. Aqui eu preciso de vocês, aqui nessa dinâmica, no momento, no presente agora. Faça no WhatsApp e faça aí você que está assistindo pelo YouTube. Você vai fazer comigo aí, tá ok? Mas vamos lá. Olhe para o verso de número 14. Vamos lá, verso 15. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Esta é a promessa de Deus para Abrão em curto prazo. Deus garante, Deus faz uma promessa para ele e Deus garante para Abrão que Abrão vai então ir aos seus pais, ou seja, a mesma coisa que dizer, você vai partir desta vida aqui, você vai morrer, e quando você morrer, você não vai morrer novo, você vai morrer em boa velhice, você vai chegar numa idade bem avançada, e além disso, boa velhice, ou seja, você vai ter qualidade de vida, você vai usufruir bastante dessa vida, e você, quando chegar lá no final da caminhada, você não vai ficar daquele jeito sofrendo, e anos de sofrimento, anos na cama, não. Deus fala aqui com Abrão que ele vai ter uma boa velhice. E depois, quando chegar o momento, Deus vai recolher e como realmente aconteceu. Está escrito aqui na Bíblia Sagrada e você pode acompanhar. Então, em relação à promessa de longo prazo feita de 400 anos para Abrão, nós temos uma de curto prazo. A de 400 anos ele não vai ver. Mas a de curto prazo ele está usufruindo, ele está experimentando. Meus queridos irmãos, para que nós possamos experimentar algo de Deus de longo prazo, nós precisamos aprender a experimentar de Deus as coisas que são de curto prazo. Se nós não cremos naquilo que Deus tem poder para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas em curto prazo, como acreditarei e como esperarei cumprimento de algo que está a longo prazo? Então vamos aprender com Deus, andar na presença de Deus. Pastor, precisa aprender? Precisa. Nós precisamos aprender a viver na presença de Deus. Porque viver com Deus não é a mesma coisa da forma como nós vivíamos no mundo, da forma como nós lidávamos com o mundo. O mundo tinha as suas regras, ora, Deus tem as suas. Então nós precisamos andar conforme a vontade de Deus para que nós possamos usufruir. E vamos experimentar. Deus tem bênçãos para nós nos dias de hoje.
Hoje Deus tem algo para fazer. Deus tem algo para fazer durante a semana. Deus tem algo para fazer durante o mês. De modo que a gente não pode viver dia após dia como que se fosse apenas uma sucessão de fatos, de acontecimentos, algo sem propósito, algo sem sentido. Não, experimente a cada dia algo diferente da parte de Deus. Aqui, um momento presente, essa fala de Deus foi resultado de uma adoração de Abrão, de um sacrifício que ele apresenta diante do Senhor. Ele apresenta o sacrifício, não só apresenta o sacrifício, mas ele se apresenta diante de Deus. Olha como que é importante isso. Nós nos achegarmos, será que nós estamos indo para um culto por ir? Será que nós estamos nos reunindo na igreja por nos reunir, fazendo o papel de religioso? Não, o religioso não vai usufruir de nada de Deus. Aliás, o religioso, ele nem entende isso que nós estamos pregando aqui. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor também, principalmente isso. Então, se vamos levar o sacrifício de louvor, de adoração, mas não somente leve o sacrifício, você também se leve, se apresente, diga ao Senhor, estou aqui. E como que eu faço isso? O que eu já falei no início do programa, nos apresentar diante do Senhor em espírito e em verdade, com entendimento diante de quem nós estamos. Aí requer santidade, aí requer reverência, aí requer integridade, aí requer que seja em espírito, em verdade, tá bom? Então, entender diante de quem nós estamos. E também entender aquilo que nós estamos trazendo, não só aquilo que ofertamos de louvor, de sacrifício, de adoração, mas também todo o nosso ser inteiramente colocado diante do altar do Senhor, para que nós possamos, então, ter esse resultado que Abraão teve. Veio para a adoração, agora Deus vai falar. Então, Deus falou aqui a respeito de uma promessa de curto prazo que eu já destaquei. Agora vamos destacar a de longo prazo. Ele diz: saibas de certo que peregrina será a tua semente. Não é nem ele, mas Deus está falando da sua semente. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. É nós ouvirmos de Deus a respeito dos nossos filhos, ouvir de Deus a respeito dos nossos netos, ouvir de Deus a respeito dos nossos bisnetos. Que coisa maravilhosa é esta? Tem pessoas que estão chegando diante de Deus, estão com tanto egoísmo, só querem saber de si mesmos, só quer saber daquilo que Deus vai fazer por ele naquele momento. Deus aqui está tratando, Abraão não está nem preocupado consigo mesmo, mas aqui está ouvindo de Deus falar de quarta geração, Deus falando de semente. Então a tua semente, ela vai peregrinar em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos, mas eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Olha só, está dizendo, teu povo não vai ser um povo pobre, a tua semente na terra não vai ser pobre, não. Vai ser uma semente próspera, abençoada, porque essa semente vai andar na presença de Deus. E olha que coisa linda, Deus não está falando de que está colocando condição. Porque se depender daquele povo andar na presença dele, então Deus vai ser o seu Deus e eles serão o seu povo. Não, Deus está falando para Abraão: a tua semente será próspera, abençoada, pois eu serei o Deus deles. E Deus, quando ele faz essa promessa, vai se deparar depois com um povo de dura servir, de coração duro. Verdade. Mas Deus diz: eu vou trabalhar o coração, eu vou transformar, eu vou colocar dentro deles o meu espírito e eles me servirão, eles me adorarão. Promessas feitas de Deus vão se cumprir, porque os seus planos e projetos não podem ser frustrados, não se frustrarão. Pode ter certeza disso. Queira ouvir de Deus a mensagem, traga à memória, por favor, nesse momento, o que Deus te prometeu, aquilo que Deus te falou durante a tua jornada e durante a tua caminhada aqui.
Você tem esperança no coração de que você vai ter uma boa velhice, de que você vai partir dessa terra em boa velhice, viverás bem sobre a terra bastante tempo. Pois é, em paz e tranquilidade. O que é paz e tranquilidade? Não vai ter aflição, não vai ter problema? Irmãos, Abraão teve as suas adversidades. Abraão, depois da caminhada, vai perder esposa. Depois ele vai para o Egito e ele vai ser perseguido. Enfim, tem várias dificuldades da caminhada. Mas o que eu falo de paz e tranquilidade é a presença. É sempre contar com a presença de Deus. É sempre estar no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Em nenhum momento. Pode ser que me falte a luz, pode ser que me falte o pão, pode me faltar água, pode me faltar muitas coisas nessa terra, só não pode me faltar a presença de Deus que Jesus Cristo me garantiu por meio do seu Espírito. Não pode faltar isso e não vai faltar. Essa é uma promessa dele. Jesus disse: estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Fique tranquilo, está registrado, leia, medite, acredite nisso. Agora, e as promessas pessoais? Como é que estão? Então, nós temos aqui a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então o Senhor Deus está dizendo para Abraão de 400 anos para frente e vai dizer: vou trazer aqui, ó, onde nós dois aqui estamos conversando. Não só está falando de tempo, não está só falando de pessoas, mas também está falando de lugar. Quantas coisas poderiam mudar em 400 anos? O que poderia estar ali naquele local onde ambos estão conversando? Que poderia ser um obstáculo para que a promessa não se cumprisse? Ora, não importa. Se Deus falou que em tal local vai fazer, então preste atenção. Deus controla o tempo. Deus controla pessoas. Deus controla local, lugar. Deus tem poder. Vejam, quando os discípulos estavam no mar, no meio da tempestade, com Jesus, e então Jesus acalma aquele vento e tempestade, eles ficam abismados. Quem é este que tem poder, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Senhor Jesus Cristo que nos resgatou da morte, nos trouxe para a vida, em cuja presença nós estamos nessa oportunidade. Você tem crido verdadeiramente num Deus que realmente tem poder sobre todas as coisas? É soberano, hein? Que vai criar algo novo na tua vida, que vai criar algo extraordinário na tua vida, que vai fazer você ficar de queixo caído diante daquilo que ele vai fazer. É esse Deus que você está servindo? É esse Deus que você está adorando verdadeiramente? Você tem crido verdadeiramente nesse Deus que nós aqui estamos pregando, nesse Deus que está conversando com Abraão? E que ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda em Deus, não há variação, não há sombra de variação, não há mudança em Deus. O homem muda, mas Deus não muda. A palavra dele não muda, a palavra dele permanece. Então, eu quero mostrar para vocês, no momento em que se tentou atrapalhar e frustrar, já que o tema da mensagem, que os planos e os projetos de Deus não podem ser frustrados. Olha só, nós chegamos lá em Êxodo, que é o cumprimento da promessa de Deus, tá certo? Que Deus disse para Abraão aqui, Êxodo capítulo de número 2, e diz o verso 1, e foi-se um varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, betumou com betume e pês. E, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Muito bem, Moisés. Você conhece a história, eu não preciso ler toda ela. Mas eu quero mostrar para vocês o contexto aqui de Êxodo, naquela ocasião em que Faraó queria exterminar o povo de Deus, queria limitar o crescimento do povo de Deus. E daí então ele começa a matar os meninos.
Ele dá um jeito, vai nascer, já mata já de início. Depois não conseguiu mais, a ordem foi, joga lá no rio Nilo para os crocodilos. Só deixe as meninas vivas, mas os meninos têm que ser mortos. Ora, isso aqui iria frustrar um projeto de Deus. Porque chegou o momento de se cumprir aquilo que está escrito aqui em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 13 que nós lemos. Já estão se completando os 400 anos. E a promessa de Deus feita lá, Abraão passou? Tá, Abraão já não está mais vendo essa promessa. Também Isaac passou? Passou. Jacó também passou. Não, Jacó está aqui, irmãos, tá certo? Então, olha só esta situação aqui. Jacó também passou, agora está na época de José, né? Estamos na época de José. Aí, irmãos, a situação, José também passou, aliás, passa José, passa agora, nós estamos na época de Moisés. Olha quanta geração aqui, meus queridos irmãos, que nós temos. Nós temos aqui na época de Moisés um faraó que não conheceu a história, não quis reconhecer José. José já estava morto e ele não reconhece. E aquele povo agora está num cativeiro terrível, de sofrimento. Tudo isso fica para trás, mas Deus vai cumprir promessa. Deus vai cumprir a sua promessa. Vejam, aqui os meninos, mas Moisés vai ser poupado. E Moisés, agora, ele vai ser levado para onde? É isso que eu quero mostrar para vocês. Faraó se levanta contra o projeto de Deus. Faraó conhecia aquilo que Deus estava fazendo? Não, Faraó não conhecia. Faraó simplesmente queria acabar com aquele povo. Limitar o crescimento daquele povo, mas limitar o crescimento daquele povo se opunha a um projeto de Deus. E dura coisa é se opor a um projeto de Deus. Não tem quem esteja na terra que tenha a condição de se opor a um projeto de Deus. Como eu disse e repito, os seus planos não podem ser frustrados. Não tem possibilidade disso. Não existe alguém do nível, do mesmo poder de Deus e tão pouco acima. Os que estão abaixo têm que obedecer ao seu mandar. Seja isso pessoa, seja isso o tempo, seja isso local. Não adianta, Deus tem todo o poder. Então, naquele intuito de Faraó querer frustrar os projetos de Deus, na realidade que estava na vida de Moisés, Deus vai levar Moisés para onde? Deus ainda vai levar Moisés para dentro do palácio. Pois é, você está querendo acabar com os meus planos? Você está querendo acabar com os meus projetos? Pois é, você vai cuidar dos meus projetos. Você vai cuidar dos meus planos. Você é instrumento para executar aquilo que eu falei para o meu servo Abraão lá atrás. E Faraó então vai ter dentro do palácio Moisés, que seria o instrumento de Deus. Por 40 anos Moisés vai ficar ali. Ele matou meninos lá fora, ele fez o que fez lá fora. Em contrapartida, Deus havia colocado Moisés debaixo do seu nariz. Tá aí, não adianta o inferno querer se levantar contra Deus e projetos de Deus. Meus irmãos, esta mensagem é para trazer para nós tranquilidade, é para trazer para nós a edificação da fé, o fortalecimento da nossa fé. Nós estamos verdadeiramente cultuando Deus que a Bíblia diz ser poderoso. Você verdadeiramente acredita no poder desse Deus? Pois bem, se a resposta é sim, eu espero que sim, tá bom? Para que ficar preocupado? Para que ficar solícito? Para que ficar aí às vezes cabisbaixo? Para que se desanimar com as coisas? Deus está no controle de tudo. O que eu devo fazer? Ficar de braços cruzados? Não.
trabalhe para Deus, sirva a Deus com alegria, com prazer. Nas suas oportunidades de fazer a obra, faça. Nas oportunidades de experimentar a palavra de Deus, experimente. Ande em santidade, ande em separação. Sirva a Deus com integridade. Como eu disse e repito, adore a Deus em espírito e em verdade em todas as oportunidades que estiver. Creia no poder de Deus, porque Deus não perdeu o controle da situação. Ainda que ao redor tudo diga que não, mas todas as coisas, como disse Paulo à igreja que estava em Roma, aos romanos, é o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Os planos de Deus não se frustram, não se frustrarão. Todos vão se cumprir. Então acredite, meu irmão, levante a cabeça e caminhe verdadeiramente como um cristão na presença de Deus, e lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Amém.